Olá, alunas, olá, alunos. Eu sou a professora Karina Seron e essa é a nossa aula número 1 da disciplina de imersão profissional, estratégias para desenvolver a criatividade. Então, vou começar me apresentando brevemente. Eu sou doutoranda e mestra em Teoria e História do Design pela UFPR. Sou pós-graduada em Arte Contemporânea e também em Docência no Ensino Superior. Sou graduada em Artes Visuais pela UEM e também em Design de Interiores, Design de Moda pela Unicesumar e estou cursando Design Gráfico atualmente. Eu sou professora desde 2014, nas disciplinas ali, né, de processo criativo, história da arte, outras relacionadas à criatividade, em cursos de design, de artes, fotografia, arquitetura e também ciência da criatividade. Então, a nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos de criatividade, como funciona o raciocínio criativo, os paradigmas da criatividade, o que é ser criativo hoje, e alguns fatores cognitivos da personalidade criativa e também o processo de autoria. Então, vamos lá. Então, vamos começar pensando um pouco a respeito dessa ideia de criatividade. Existe um preconceito em relação a áreas criativas, artes, que vão olhar sempre para a questão mais emocional, como se para criar a gente apenas tivesse uma grande emoção, fosse algo que vem do nada, fosse uma inspiração divina. Então, pouco se olha para a parte cognitiva, a parte, né, mais racional, né, da criatividade. Então, existe esse preconceito, muito dessa ideia ali, né, do pensamento cartesiano, de que separa a razão da emoção, como se acontecesse de uma forma separada, fossem coisas separadas, e na verdade não, essas coisas elas ocorrem juntas, a gente pensa sentindo, é uma razão encarnada a criatividade, e muitas vezes ela é encarada apenas como um dom, sem que se considere o lado né, de científico mesmo, de estudo da criatividade. Se a gente for pensar em grandes pintores, eles também estudavam, até hoje, né, estudam, pintores e pintoras, eles não vão lá, simplesmente fazem uma obra de arte, pintam alguma coisa, criam alguma coisa. Existe um estudo, existe uma técnica, né, e tudo é muito pensado, não é apenas uma emoção. E por muito tempo, o artista, assim, antigamente, séculos passados, era visto como um louco, né, uma pessoa irracional, uma pessoa, né, e na verdade isso tudo é um preconceito que vem associado também a essas áreas de criatividade. Então, quando a pessoa é muito criativa, é uma pessoa mais, assim, né, é, mais irracional, e isso, na verdade, não existe. Quando a gente procura por alguns conceitos de criatividade, os dicionários eles dão também algumas ideias que nos fazem pensar que a criatividade vem do nada. Então, por exemplo, capacidade de criar ou qualidade de quem é criativo, aquele que cria ou inventa, e essa ideia de invenção parece, né, muito com essa ideia de que tira do nada, até de Deus, né, uma coisa divina, como se algumas pessoas nascessem criativas e outras não. Então, existe muito esse pensamento que vem desde a conceituação mesmo do que é criatividade. As teorias pré-científicas diziam que criatividade era um estado de loucura, como eu disse, algo irracional, algo sobrenatural, uma força cósmica, né? Então, uma coisa assim, muito diferente, que ou a pessoa tem ou ela não tem. E já a partir da década de 60, a criatividade ela passou a ser reconhecida como uma ciência e ela vem sendo estudada por diversas autoras e diversos autores. Então, a gente tem hoje outros conceitos do que é criatividade, como ela funciona, entendendo que ela é um processo também, né, um processo criativo. Ela vai ter momentos ali mais conscientes e mais inconscientes. Então, diversos autores e autoras, eles estudaram isso e alguns chegaram, né, a conclusões muito parecidas. A gente tem aqui Von Roy, Gomes, Frascara, que vão destacar especialmente ali um conjunto de processos que a gente pode controlar, não é uma coisa irracional, assim, né, irracional, a gente pode controlar e trabalhar isso, né, que tem a ver com o pensamento criativo, que é a observação. E a observação é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, por conta de tantos estímulos que a gente recebe,
por redes sociais, né, internet, a gente tem agora a IA, né, tanta coisa que acaba dificultando um pouco que a gente pare e observe as coisas. A gente tem tido dias cada vez mais acelerados, rotinas mais aceleradas. Então, a ideia de observação, de você praticar a observação é muito importante. Ter essa curiosidade. A investigação, então você vê uma coisa e estudar, e procurar, e buscar informação sobre isso, né? Ver um produto, ver algo, né? Ficar curioso, como isso foi feito, como é que isso foi desenvolvido, olhar para uma obra de arte, a gente vai falar um pouco sobre análise de imagem também na nossa próxima aula. Então, é uma coisa que é muito importante, entender um pouco como esses processos funcionam, né? Aí a gente tem ali atitudes e comportamentos que levam à manipulação do conhecimento, da experiência e à busca por ideias. Então, acho que a criatividade, como eu disse, ela pode ser desenvolvida, mas ela vai depender muito também de uma atitude pessoal. Quando a gente é criança, tem aquela fase dos porquês, a gente questiona o mundo, questiona as coisas. Se a gente tem um adulto, alguém que nos responde, que nos instiga, que está ali incentivando isso, a gente acaba crescendo um pouco mais criativo, mais interessado, mais curioso. Quando a gente não tem isso, quando a criança é podada já na infância, ela acaba, às vezes, crescendo uma pessoa não tão curiosa, uma pessoa que perde um pouco esse estímulo de curiosidade, né? Então, é algo que a gente tem que buscar, que a gente tem que aprimorar na fase adulta. E é possível, certo? Então, o Coelho vai enfatizar a observação, mas acrescenta também que implica disciplina e persistência. Muito, né? Muitas as ideias, às vezes, elas parecem que elas surgem do nada, mas elas vêm de um processo de pesquisa, de preparação. Aquele momento que a gente tem, né? Eureka, assim, de ideia. Tive uma ideia. Esse momento, ele vem sempre depois que a gente estudou um problema, que a gente pesquisou, que a gente buscou informações. Por isso é tão importante ampliar o nosso repertório. Por exemplo, quanto mais a gente amplia o repertório, mais fecundo ele é e mais ideias a gente consegue ter. Frascara vai dizer que criatividade não é mais do que uma inteligência em certa medida cultivável e que pode ser desenvolvida. Então a gente já começa pensando nisso, né? A nossa disciplina vai dizer estratégias para desenvolver a criatividade. Então, o que eu posso fazer para desenvolver a criatividade? Para ser uma pessoa mais criativa? Aqui a gente já tem algumas pistas, né? Observação, investigação, ser mais curiosa, mais curioso, cultivar isso, né? Essa busca por conhecimento, que é muito importante, por referenciais, especialmente para quem trabalha com arte, com design, com publicidade, marketing. Tudo isso a gente trabalha muito com a questão visual, a gente cria coisas muito visuais. Então é bem importante também que as nossas referências, os nossos referenciais sejam visuais. Então é importante buscar também imagens. Isso é muito importante. Então o raciocínio criativo ele está conectado ao repertório do indivíduo, que é as coisas que a gente conhece, a gente sabe. E esse, né, é daí que vai vir o raciocínio criativo, a partir desse repertório do indivíduo, da subjetividade, ou seja, cada um vai ter o seu repertório. E a criatividade é uma decisão pessoal, então eu preciso buscar ampliar o meu repertório, buscar conhecer mais coisas, viajar, né? Se eu estou num lugar, experimentar uma comida diferente, visitar um museu, eu visito museu até em cidade de praia, eu acho super legal. Sempre tem alguma coisa, né, para a gente conhecer, para a gente ver. Então, são passeios sempre muito relevantes, assim, né, que eu penso, de museu, bibliotecas, a parte histórica de uma cidade, tudo isso é bem interessante. A gastronomia, a experiência, a gente vai falar um pouco sobre isso, como a experiência tem sido algo de muito destaque nos dias de hoje, né? E aí eu vou começar falando também agora sobre os paradigmas da criatividade, de acordo com a Ana May Barbosa, que é uma arte educadora bem famosa, muito importante, brasileira. E ela vai falar que lá no modernismo, a gente tinha uma ideia, né, o sujeito ali, né, as pessoas daquele período, a criatividade estava muito ligada a fazer algo completamente novo, né, na originalidade. Então era um momento em que a gente estava rompendo com referenciais clássicos, tradicionais. A gente pode pensar no próprio movimento artístico do modernismo, em que, né, dos muitos ismos, futurismo, dadaísmo, impressionismo, cubismo, esses movimentos eles estavam sempre rompendo um com o outro,
criando algo completamente novo. Então, havia uma expectativa muito grande, né, de forjar ali um ideal de futuro. O próprio futurismo vai pregar muito isso, foi um movimento bem radical. A gente tem um manifesto futurista, né, vamos queimar livros, vamos acabar com tudo que já existiu. Agora é o futuro, é a máquina, amor à guerra, que trazia ali avanços, né, então é um movimento bem, futurismo, um movimento bem polêmico, bem agressivo daquele período. Mas havia, de uma forma geral, uma questão de rompimento com o passado muito grande, né? Então, a partir disso, a originalidade era um critério. Que é ser criativo, é ser original, né? E também a flexibilidade, que era o momento ali de explorar também formas, por exemplo, na arte de pintura, né? Colagens, pintura em pontos, a flexibilização do ato de pintar. A gente vê lá alguns movimentos modernos que tem, né? É uma pincelada diferente, uma forma diferente de fazer as coisas do que a gente tinha antes, do que era tradicional. Então, novos suportes. Já na contemporaneidade, que é o momento que a gente está vivendo agora, a gente tem uma retomada dos referenciais do passado. Então, alguns sociólogos, assim, por exemplo, Bauman e outros, vão dizer que esse sujeito moderno, ele rompeu muito com as tradições e ele acabou né, ganhando esse poder também de escolha, de o que fazer, né? Antes cabia ao sujeito ali apenas seguir em frente, né? Ele, vamos supor, trabalhava na empresa do pai, frequentava a igreja que a família frequentava, se casava com alguém ali do bairro, vivia muito naquela coisa. Com a globalização hoje, né? Com tantas mudanças, com o poder de escolha, e a partir também dessa liberdade que foi conquistada, com esses rompimentos, né, de padrões do passado, esse sujeito, né, moderno ali, ele acabou pós-moderno, a gente pode pensar agora, ficando meio perdido, sem esses referenciais, sem ter onde se apegar. Então tem sido muito comum que as pessoas tenham agora, né, essa questão de se voltar ali para coisas que são vintage, né? Agora todo mundo querendo tirar foto analógica, ouvindo disco de vinil, as pessoas, né, voltando ao passado. Eu sou da área do design de interiores, e quando a gente vê os ambientes de interiores nas mostras de decoração agora, a gente vê bastante coisa que é assim do passado, né? É um mobiliário que era de um avô, é uma cadeira Louis XV, uma luminária antiga, é uma máquina de escrever. Então a gente tem voltado muito ao passado. A moda faz isso o tempo todo também, né? Ressuscita ali alguma coisa que já tinha passado de 20, 30 anos atrás, traz de volta, seja ali, né, um corte de cabelo, uma roupa. Então a gente tem visto que o tempo todo a gente está voltando ao passado e fazendo atualizações disso, releituras disso, né, em diversos aspectos. Então a gente tem aqui a elaboração, né, que retoma os referenciais do passado, emergindo em uma série de citações e apropriações. Então, ser criativo hoje, na contemporaneidade, está muito ligado a isso, a fazer essas conexões, e a fluência, que consiste em várias soluções para um mesmo suporte em um caráter híbrido. Então, a gente tem visto muito novos suportes, novas técnicas. De repente, eu posso fazer um bordado e falar que é uma arte, dependendo da minha intenção. Eu posso, né? Não é mais só o quadro, a escultura. A gente tem uma série de outras coisas que são consideradas arte, design. Eu posso fazer uma releitura. Então, hoje, isso é ser criativo, né? Não é mais criar algo completamente novo. A gente tem feito essas releituras, essas atualizações. E aí aqui eu trouxe também para a gente pensar sobre como são as pessoas criativas. Então, a partir de um estudo que foi feito pela Mabel e Kremer, eles analisaram relatórios de grupos de pessoas, 12 mil relatos diários realizados de 238 profissionais de uma empresa, buscando entender, né, o que motivava e o que desmotivava as pessoas durante o trabalho. E foi observado que quando essa pessoa ela recebia uma crítica, isso pesava muito, né? O fator externo pesava muito. Não é só a questão de eu ter uma expertise, eu ter uma habilidade com a criatividade. O fator externo também influenciava bastante, isso foi observado. Então, se a pessoa recebia uma crítica, isso desmotivava muito ela. Então, assim, se ela recebia um elogio, isso era muito bom, mas uma crítica tinha um poder maior ainda. E quando ela recebia um elogio, isso ela se sentia mais motivada
mas o poder ali da questão negativa, dessa falta de motivação, influenciava e impactava muito mais, né? Então é interessante observar isso também, que não é só o fator de personalidade que vai influenciar em você ser criativo ou não. Não é só, eu sou criativa, eu busco referências, eu estudo, eu tenho hobbies, mas se eu não estou num espaço colaborativo, um espaço que me instiga, que me ajuda, né, a forma como eu lido com problemas e com críticas também, isso vai impactar e vai influenciar. Aí o fator mais importante aqui foi destacado, que é a motivação. Então, os fatores de personalidade, eles atuam como coadjuvante ali nesse processo, como eu comentei, e o ator principal para o pensamento criativo, com papel de destaque, é a motivação relacionada ao ambiente, ao espaço em que essa pessoa está atuando e trabalhando. Então, isso é bem interessante da gente pensar, que não basta só essa questão pessoal, né, de uma busca, de um interesse em ser criativo, se eu estou num espaço mais opressor, um espaço em que as minhas ideias não são válidas, em que eu não tenho como crescer, eu não tenho diálogo com os meus colegas, então tudo isso vai impactar também. Uma outra coisa que é bem interessante para a gente falar é a questão de autoria dentro da criação, dentro do processo criativo. Então, o que é autoria? A gente veio falando até agora sobre fatores né, da personalidade criativa, a gente viu ali que a motivação é muito importante, falamos ali sobre a criatividade não ser um dom, ela pode ser desenvolvida, e existe a questão também da autoria, porque eu posso criar coisas que são cópias, que já existem, né? Mas eu posso criar coisas autorais. Vamos pensar, por exemplo, em restaurantes. Muitos restaurantes podem servir uma feijoada muito boa, mas tem aquele chefe que vai dar um toque pessoal nisso, vai trazer a sua subjetividade, vai dominar a técnica, ele sabe fazer uma feijoada, mas ele traz o tempero dele, algo que é subjetivo dele, uma coisa que era da avó dele, algo assim. Ele traz aquilo e torna essa feijoada única, sui generis, que a gente fala. Então, entre muitas feijoadas, aquela feijoada é a melhor, porque o tempero daquele chefe é melhor e ele se destaca, né? Então, acho que isso é muito importante. Por exemplo, na arte, se eu for a um museu e eu encontrar uma obra do Van Gogh, eu vou saber que é um Van Gogh, né? Pela pincelada, pelo uso das cores, né? Muito amarelo, muito azul, pelos temas que ele pintava, eu vou conseguir identificar. Se eu for a um museu, eu vou conseguir identificar uma obra da Frida Kahlo, né? Muitos autorretratos, as referências que ela usava, as cores. Então, quando um artista, um autor, um designer, um arquiteto, uma arquiteta, a pessoa que trabalha com criatividade, né? Ela tem um chefe, uma chefe de cozinha, ele tem a autoria, você identifica, você vai num lugar e vê, você vai olhar e falar, nossa, isso lembra muito aquele artista, com certeza essa é uma obra daquele artista. A gente consegue identificar, a gente vê um filme e fala, esse diretor, ele tem isso, né? O trabalho dele é único. Diferente, eu posso assistir vários filmes, esse é único, esse é desse diretor, eu consigo identificar. Então, isso confere autoria, quer dizer que a pessoa ela tem autoria. E como desenvolve a autoria? Então, é uma mistura do domínio de campo, ou seja, eu saber desenhar, eu saber me expressar, eu saber usar, se é um fotógrafo, uma fotógrafa, eu saber usar o equipamento. Se eu sou designer, eu saber manipular ali os softwares, né, disponíveis, mais a sua personalidade. Então, se eu só sei mexer nos softwares, mexer nos programas, mexer na câmera, pode ser que eu faça muito mais do mesmo, né? Que eu tire fotos que todo mundo tira, que eu faça coisas que todo mundo faz. Muito bem, que eu faça ótimas cópias. Mas se eu coloco a minha personalidade, o meu olhar, o meu tempero, a minha ideia, a minha história ali, eu consigo criar algo único, algo sui generis, algo que me confere autoria. Então é importante que a gente desenvolva não só o domínio técnico, mas também entenda a nossa personalidade. Quem sou eu, o que eu gosto, que lugares eu gosto de visitar, qual é a minha história, a história da minha família. Então, tudo isso é importante. Então, a gente precisa considerar todos esses aspectos para desenvolver um trabalho que seja considerado autoral. E que alguém olhe e diga, ó, com certeza esse objeto foi feito por tal designer, né?
essa obra é da professora Karina, esse trabalho é da professora Karina. Eu olho e identifico o trabalho dela. Então, é legal fazerem esse exercício também, né, de observar o trabalho de artistas, o trabalho de outras pessoas. Comece a pensar, pense aí você, aluno, né, quem que vocês acreditam que dentro do mercado, de um determinado ramo, seja sui generis, seja uma pessoa que tem um trabalho único, né? E pense em você, no que você faz, o teu trabalho ali hoje, ele se destaca, ele tem autoria, você está fazendo só cópias, tem algo seu que você tem vontade de colocar nesse trabalho, que possa conferir mais estilo, mais autoria, né, para ele. Então, são reflexões e coisas que são importantes da gente fazer também, né, pensando aqui em processo criativo. Como é que eu posso explorar a minha personalidade? É um exercício mesmo que a gente precisa fazer até. A gente vai comentar isso na próxima aula, ou na terceira aula, acredito eu. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre estratégias para pensar nessa autoria. Não só para desenvolver a criatividade, mas para pensar em criar coisas também que sejam mais autorais. Eu acho que isso é muito importante, né? Essas foram as nossas referências. Obrigada, bons estudos e até já!